ao vivo também aqui no YouTube, para a honra e glória do Senhor, a nossa rádio web Tempo de Vitória, no Facebook também, Deus abençoe, glórias ao nome do Rei Jesus de Nazaré. Eu estou aqui com a missionária Glantine e também o nosso querido evangelista Francisco Aldo, ao vivo e a cores aqui, direto de Fortaleza, no Ceará. É Tempo de Vitória, levando a bênção de Deus até você. Oh, glória a Deus. E eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Vamos buscar a Deus. É tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de clamar ao Senhor. Aleluia. É tempo de nós descermos, de nós irmos para a casa do oleiro. Sabe o que é isso? Eu quero ser quebrado pelo Senhor, eu quero buscar, eu quero ser reformulado por Deus, eu quero ser reconstruído por Deus. Aleluia. Aqui em Jeremias capítulo 18 nos diz a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Glória a Jesus. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra, olha que coisa linda, sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eita Jesus. Jeremias capítulo 18. E diante do Senhor, nós queremos nos colocar como esse barro nas mãos do oleiro. E se tiver em nós algo que precisa ser mudado, que precisa ser quebrado, que o Senhor nos quebre. E nós nos colocamos nas suas mãos para sermos reconstruídos. É tempo de restauração. É tempo de restaurar os vasos. Vaso, você é vaso do Senhor? Você é vaso do Senhor? Vasos cheios do amor de Deus. Olha, confia que o Senhor, não existe vaso não, é vaso mesmo. Mas o Senhor quer te restaurar. O Senhor quer te reconduzir à sua vontade. E eu te peço nesse momento, Jesus, vem em nosso auxílio. Vem, Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos. Tu és o oleiro, nós somos o barro. Jesus, nós queremos ser reestruturados. Nós queremos ser restituídos. Nós queremos ser remoldados por tuas mãos. Vem, Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos de louvor e já nós teremos uma palavra com a missionária Glantine e também com o evangelista Aldo. Tá aqui em cima. Aleluia. É mesmo? Eu sei. É alto também, é?
Glória a Deus, a paz do Senhor para a missionária Ana Célia, que está nos vendo aí. Oi, Ana Célia, nossa secretária virtual. Obrigado, Ana Célia, pelo apoio, pela bênção aqui conosco. Deus abençoe vocês. Olha, de segunda a sexta nós estaremos ao vivo às 9 da manhã. Hoje nós não pudemos, mas à noite, às 10h30, estaremos ao vivo aqui, direto de Fortaleza, no Ceará. Você que está aqui no Facebook, no YouTube, Deus abençoe a sua vida. E também nós estamos no site, amém, queridos? www.tempodevitoria.com.br. E a tarde pentecostal, viu, hoje? É bênção. É bênção. Vamos já tocar Som e Louvor aqui na Tempo de Vitória. Queridos, sábado vai ser bênção aqui no pátio da Tempo de Vitória. Pátio Tempo de Vitória. Estou profetizando, hein, Gletine? Pátio pastor. Tempo de Vitória, que nós teremos o evangelista Glória a Deus. Everton. Ele estará pregando aqui às 16 horas. Eu só posso passar o endereço aqui do Pátio Tempo de Vitória quando você solicitar, tá? Na interna eu te dou o endereço. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Oh, glória a Deus. Sem perda de tempos, né? Nós já queremos falar aqui, conversar com a missionária Eglantine. A paz do Senhor, Eglantine. A paz do Senhor, pastor Kaique, a todos os amados ouvintes. É motivo de grande alegria me encontrar aqui mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Amém, queridos? E eu quero te dizer que hoje é tarde de vitória. É bênção. Você que acordou um pouco chateado, um pouco com algum tipo de problema, eu quero te dizer que a última palavra é do Senhor. Glória Amém? a Deus. Eu quero te dizer que nem tudo está perdido. Que o Senhor, nesta tarde, Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo que faz milagre do passado, Ele faz ainda hoje. E eu quero te dizer que ficou essa palavra no meu coração, pastor Kaique, agora há pouco, que a última palavra é do Senhor. Eu não sei o que tu tens passado, que tipo de situação, que tipo de problema, mas eu quero te dizer que a última palavra, ela vem do Senhor Jesus. Eu não sei o que te disseram a respeito daquele emprego, onde você deixou vários currículos. Eu não sei o que te disseram a respeito daquele exame que você fez, que o médico disse algo, mas eu quero te dizer ao teu coração que a última palavra é do Senhor. Eu também quero deixar uma palavra para a meditação dos irmãos. No livro de Salmos 46, é um versículo só. Diz assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Amém, irmãos? Deus está nela. Então, Deus está na tua vida.
Deus está nesta tarde, decantarabachurian, decantaramanás, contigo, aonde tu estiveres neste momento. Eu não sei o que se passa, mas clama ao Senhor, porque certamente o Senhor te ouvirá e Ele chegará com a resposta. Ele vai chegar com aquilo que tu estás pedindo, que nós estamos clamando. Uma tarde dessa eu estava aqui com o pastor Caí, com um problema difícil aos olhos humanos. E eu digo, pastor, é causa que só o Senhor pode resolver. Tá na causa, tá na mão dos homens, está na mão do juiz, está na mão do advogado, mas a última palavra vem do Senhor. E eu cheguei aqui muito preocupada, com um pouco de dor de cabeça, e o pastor disse, eu tenho um local na minha casa que é consagrado ao Senhor. Existe até um filme chamado Quarto de Oração. Quarto de Guerra. Isso, pastor Caio. E aqui nós temos na casa do pastor um lugar, um local consagrado ao Senhor para causas impossíveis. Decantarabaxurian, decantaramanás. E o Senhor tem feito coisas grandes, causas impossíveis. Nós temos colocado o nosso rosto em pó, nós temos clamado, nós temos levado a nossa voz em oração. E o Senhor tem respondido, irmãos, porque o Senhor responde. E eu cheguei aqui abatida, preocupada. Eu digo, pastor, está na mão dos homens, mas eu quero clamar. Eu quero colocar o meu rosto no pó. Eu quero me deleitar na presença do Senhor. Eu quero só adorar. E o segredo, muitas vezes, irmãos, não é mais no pedir. É na adoração verdadeira, pura, vindo do fundo do teu coração. Porque Deus, Ele te criou. Ele te conhece. Antes que tu abra a tua boca, Deus sabe aquilo que tu vais falar. Aquilo que tu vais pedir ao Senhor, decantaramanás. E o Senhor fala para pessoas nesta tarde. Não é preciso só pedir, é preciso clamar. Sinceridade do teu coração. O Senhor sabe aquilo que tu precisa. Mas muitas vezes Deus quer que venha do fundo do teu coração. E é nesse momento que o Senhor faz, que o Senhor age, que o Senhor entra com providência. E nesta tarde, irmãos, eu quero te dizer, irmão, irmã, se tu tens uma causa impossível, eu quero orar agora por esta causa. Eu quero orar por aquilo que tu deixaste na mão do Senhor. Porque para o nosso Deus não existe o impossível, porque Ele é aquele que faz milagre. Porque Ele é aquele que faz, que opera o impossível. Porque o meu caso eu achava impossível, mas o Senhor fez. E no outro dia o impossível para mim estava dentro da minha casa. Aleluia! Oh glória! Alamachá! Eu me emociono quando eu falo. Eu quero te dizer nesta tarde que não existe impossível, irmão. Nos últimos dias as pessoas estão esquecendo de clamar a Deus, de buscar ao Senhor. As pessoas não acreditam mais no Deus que faz milagre, mas Ele faz milagre sim. Ele fez na minha vida. Eu sou um milagre aqui na presença do Senhor. E o Senhor há de fazer na tua vida, assim como Ele fez na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia, que maravilha, Glantine. Eu quero orar, pastor. Ore, minha irmã. Porque eu estou sentindo de Deus que existem pessoas do outro lado. Eu não sei aonde você se encontra neste momento, se é em outro país, em outro estado, aqui mesmo em Fortaleza. Eu quero te dizer que o teu milagre vai chegar. Desse jeito. E nós estamos aqui para orar, para te alcançar. Você que está cansado, é o Senhor que te fortalece. É o Senhor que te dá força
para tu vencer, para tu se levantar. Porque muitas vezes nós acordamos e nós mesmos dizemos: Deus, eu não tenho força. Cadê Jesus? Entra com a providência. E o Senhor diz que hoje é tarde de providência. Hoje é tarde de bênção para a tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Deus querido, Deus amado, Deus santo e poderoso, neste momento eu te peço, Senhor, que tu venhas alcançar cada um que está aqui, Senhor, ligadinho, conectado primeiramente contigo, Senhor, e na missão Tempo de Vitória, para que tu venhas, Senhor, fazer o milagre. Quantos já estão sem esperança? Senhor, renova as esperanças agora. Espírito Santo de Deus, vai de encontro a cada um. Aquele que está sem força, levanta, ergue, Senhor. Coloca as tuas armaduras para que ele venha de novo glorificar, exaltar o teu nome. Jesus, coloca por terra agora toda a barreira do inferno, tudo aquilo que foi projetado por Satanás contra a vida deste irmão, desta irmã. Eu te peço agora, Senhor, que tu venha enviar os teus anjos de guerra para guerrear a causa deste irmão, desta irmã. Senhor, tu sabes aquilo que ele precisa, que ela está precisando neste momento. Se é uma porta de emprego, abre, Jesus. Eu declaro na tua vida esta porta de emprego aberta. Eu declaro esta enfermidade caindo por terra. Este exame que tu estás se preparando hoje. Deus me mostra, pastor Caí, com a pessoa se preparando para fazer o exame. Não há de ser nada, meu irmão. Vai dar tudo certo. Se prepara, confia, entrega na mão de Deus, porque Ele vai fazer por ti do jeito que Ele fez na minha vida. Olha, irmão, muitas vezes nós passamos por dificuldades até mesmo dentro do nosso lar, junto com a nossa família. Eu quero te dizer que nós somos o milagre de Deus. Eu sou o milagre de Deus. As pessoas não davam nada por mim. Eu gostava de beber. Eu tomava diariamente. Vou falar um pouquinho, pastor, que eu acho que nós devemos dar um testemunho para que outras pessoas sejam edificadas. E eu gostava muito de beber, como muitas pessoas que acham que a bebida deixa a pessoa mais leve, mais alegre. Aquilo tudo é mentira. E eu bebia muito. E tinha uma certa pessoa que orava, que o Senhor já levou, orava muito por mim, pela minha família, e dizia para a minha mãe: olha, mãezinha, a tua filha, o Senhor vai alcançar, ela vai ser uma missionária, ela vai pregar a palavra de Deus. E a minha mãe fez igual a Sara. Ela olhou para o pastor, riu e disse: é porque tu não conhece a minha filha, pastor. Aí ele disse: eu não conheço, mas Deus conhece. Ele está me dizendo que ela vai ser uma pregadora do Evangelho. Aleluia. Porque Jesus vai salvar, vai libertar aquela vida. E a primeira coisa que Deus me libertou, que Deus me tirou, foi o vício da bebida. Irmãos, todos os dias eu bebia. E quando eu não saía para beber, eu bebia no meu quarto, com um copo na minha mesinha de cabeceira. Meu Deus. E a pessoa, o meu companheiro que vivia comigo, ele dizia: eu não acredito, o que é que aconteceu? Porque eu vejo pessoas que se internam em clínicas para fazer tratamento, para deixar de beber, e tu não sente vontade? Eu disse: não, Jesus operou, e Ele é o mesmo que operou no passado, que operou na minha vida. Ele pode operar em ti.
ou naquele ente teu querido, que você ora para que o Senhor venha libertar do álcool. Eu estou aqui dando este testemunho. Eita, Jesus. Para que outros pudessem entender o agir do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou muito alegre de estar aqui na Missão Tempo de Vitória, a qual eu tenho uma estima muito grande pela pessoa do pastor Kaique. Glória a Deus. Somos Obrigado. amigos queridos, amigos do coração. Ele, a Irmão, Inácia, né? a pastora Inácia, a Giovaninha, que Irmãozão. nós temos muito amor. Nos conhecemos de longas datas. E estou aqui hoje agradecida, pastor, por esta rica oportunidade. Obrigada a todos e a Glória paz a do Deus. Senhor. Benção, olha aí que maravilha, viu? A missionária Glantine, né? É missionária abençoada por Deus, a minha irmã. Irmã Glantine, glória a Deus. Aqui eu sou o cameraman, sou tudo aqui, pronto, beleza. Então, que maravilha, irmãos, poder testemunhar. Paz do Senhor para o Chico Neto, nosso amigo de criança, né? Boa tarde, pastor Henrique. Estou aqui em São Bernardo do Campo, lhe acompanhando. Que bênção, Deus abençoe o Chico Neto, que bênção mesmo. Zaca Almeida, é um homem de Deus. Queria muito a comunicação com você, meu irmão. Vamos qualquer dia aqui falar na Tempo de Vitória. Raquel Sobreira, né? A Raquel abençoada. Deus abençoe a irmã Raquel. A Lívia Nunes. Que bênção. A Raquel está dizendo, aleluia, Glantine, eu creio que receberei minha cura. Deus abençoe vocês, o pastor Kaique. Amém. O Zaca está dizendo assim, só vitória. Que bom. Só vitória, amém. Que maravilhas. Vamos um pouquinho de louvor. Aqui a gente não para, né, meu irmão? Ninguém para, né? A benção aqui. Isso é com certeza. Muito lindo esse louvor. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo.
mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo. Oh, glória a Deus, aqui no Tempo de Vitória, assim é bênção. E eu já vou passar o microfone aqui para o meu amigo, evangelista Francisco Aldo. Deus abençoe. Pastor Beto Damasceno. Oh, glória a Deus, a paz do Senhor, meu amigo. Forte abraço. A Isabela Bastos também está nos vendo, viu, Cleitinho? Bênção. É bênção de Deus. Deus abençoe, queridos. Agora vamos ter uma participação do evangelista Francisco Aldo. Glória a Deus. Pai do Senhor, meu irmão. Gostaria de saudar todos os amados irmãos, ouvintes da Rádio Tempo de Vitória. Dizer que fazer programação para mim é uma satisfação, porque eu entendo que Jesus Cristo, na época em que ele estava nesta terra, ele não tinha esses veículos de comunicação. Mas da mesma forma como Cristo, ele buscava interagir com o seu Pai, com Deus, e neste momento dessa ligação que o próprio Cristo ele tinha com Deus, o próprio Deus lhe dava poder e autoridade sobre demônios, sobre os coxos, sobre os doentes, sobre os cegos, para que o seu poder viesse ser real na terra. Então nós estamos aqui em meio a um veículo de comunicação para que o poder de Deus venha prevalecer no mundo, porque o Deus, na sua palavra, ele exclama que este mundo já é do maligno, mas no entanto Jesus Cristo ele domina o pecado, e o pecado ele não tem poder para nos dominar. Amém? E se tratando de palavra de Deus, eu estou aqui também com a palavra no livro de 2 Reis, capítulo de número 4 e versículo de número 1 em diante. Peço que, se porventura você tiver uma Bíblia Sagrada do seu lado, acompanhe a leitura bíblica para que nós possamos fazer uso e menção do poder, da graça reveladora e do amor incondicional de Cristo. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite
pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, Deus de infinita compaixão e misericórdia, nessa tarde, através das ondas do rádio, da Rádio Tempo de Vitória, que o Deus de Israel possa nessa tarde adentrar com poder sobrenatural na vida dos ouvintes. Ó Senhor, que eu venha desvaziar, ó Senhor, que o meu eu desapareça, que a minha emoção suma, que a minha sensibilidade ao Espírito, com relação ao Espírito Santo de Deus, prevaleça neste ambiente, neste local, e que por intermédio, ó Deus, essa pregação venha de encontro ao coração do aflito, do necessitado, da cura através do poder de Deus. Eu oro no nome de Jesus. Pastor Carlos Henrique, meu amado ouvintes da Rádio Tempo de Vitória, eu acredito que nós estamos galgando vitórias, e esse nome, ele nos traz algo muito forte, porque foi por intermédio de muitas lutas que Jesus Cristo venceu, e a maior vitória de Jesus Cristo foi em uma cruz pregado lá no Gólgota, lugar chamado Caveira. Quando o meu inimigo, o seu inimigo, quando o inimigo do reino de Deus percebeu que Jesus Cristo estava morto, pregado de uma cruz, ele fez o seguinte questionamento: dessa vez eu venci. Mas foi na cruz que Jesus derrotou a Satanás. Então a vitória, ela é iminente, ela é real para o povo de Deus. Pastor Carlos Henrique, a vitória, ela está aqui por intermédio da internet, por intermédio do Facebook, do YouTube, das redes sociais. Eu creio no poder da transferência de oração por intermédio das ondas deste rádio. Nós estamos aqui fazendo o ID do Senhor. Lógico, claro, que outras coisas, outros objetivos são ligados à missão. Mas nós não fazemos missão, claro, em quatro paredes. Eu sei, o pastor Carlos Henrique já está aí com os projetos. Então a gente vai fazer, mas precisamos que essa vitória, ao alcançar a muitos, vocês possam retribuir, para honrar o nome do Rei Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes da Rádio Tempo de Vitória, pastor Carlos Henrique, nós estamos diante de um texto que ele é rico, que ele é um texto que nos traz uma clareza do poder, da graça, misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ora, esta mulher, ela estava em uma situação difícil. Ela tinha perdido o seu esposo. Ora, diz a palavra de Deus que o seu esposo
lhe deixara uma dívida que não era pequena, uma dívida enorme, grande, uma dívida que ela não tinha condição para pagar. Mas, queridos, quando eu olho para esta família, quando eu olho para esta casa, que está agora em falência, que está agora em desespero, com a mulher ali viúva, sem a presença do esposo, agora vendo seus credores vindo até ela cobrar, e se não bastasse, os credores disse para ela: vamos dar um tempo para que você nos pague. Caso você não tenha condição de nos pagar a dívida que nos cabe a nós iremos levar os seus 2 filhos. Mas que situação, querido. Esta mulher se encontra agora, pastor Carlos Henrique. Ela perdeu o marido e ela ainda estava prestes, Carlos Henrique, a perder os seus 2 filhos, que era a única coisa que ela sustentava de pé. Mas esta mulher lembrou de alguém. Qual é esse alguém? Se nós compreendermos, para nós compreendermos melhor o que a palavra de Deus está querendo nos focar, está querendo nos mencionar, está querendo nos falar, nós iremos entender quem era o tisbita Elias. Elias era da região de Gileades. E, no entanto, nós conhecemos a história que Elias, ele recebe poder de Deus para que ele possa ir até Acabe e ali apregoar contra o reinado daquele rei. E, no entanto, quando Elias, ele vai de encontro ao rei Acabe, ele dá uma ordem para o rei. Olha, a ordem foi essa: segundo a minha palavra, não haverá nem orvalho, nem chuva sobre a terra. Aleluia. Elias dá esta palavra e é cumprida nos céus. As nuvens cerram, por 3 anos e meio não chove em Israel. Elias, ele vai e mais uma vez ele é chamado pelo próprio Deus para que ele possa estar em outra missão. A missão de Elias agora é reunir todo o povo no Monte Carmelo, para que ali venha acontecer um dos maiores acontecimentos da Bíblia, que é onde Elias clama e desce fogo do céu. E ali o fogo desce e todo o povo de Israel reconhece que só o Senhor é Deus de Israel. Só o Senhor é Deus de Israel. Aleluia! Baal já não fazia parte do projeto diabólico de Acabe. Agora Deus está agora com autoridade sobre aquele lugar. O que é que está precisando para que Deus seja autoridade no lugar em que você está? Você tem que clamar, meu querido. Elias clamou e o fogo desceu. Quando Elias, ele derrota os profetas de Baal e os profetas de Assarar, Elias agora, ele vai para uma caverna. Por quê? Porque ele se sente apreendido pela rainha Jezabel, que era esposa de Acabe. Então Elias está ali na caverna. No entanto, Deus fala com ele: Elias, o que é que está fazendo aí? Lugar de profeta não é em caverna. Então Elias toma por obrigação a seguir, a ir adiante. Porque quando Deus olha do alto, lá dos céus, e percebe que tem algo a ser feito por intermédio do poder, da graça, da misericórdia dele, aí Deus entra com ação. Ele diz o seguinte para o profeta Elias:
vai e unge um das terras de Israel, por nome profeta Eliseu. Aleluia. Diz a palavra de Deus que Elias toma aquela palavra como uma posição e vai de encontro àquilo que Deus quer fazer. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus que Elias, ao passar nas terras de Israel, aí de encontro a este homem chamado Eliseu, e Elias, ao encontrar Eliseu, chama para ir com ele. E Eliseu, ele chega para o profeta como se ele não tivesse vendo aquela cena. Ele ficou meio que, porque era o profeta Elias, era o homem que orou e o céu não choveu, era o homem. Eliseu está diante do profeta Elias, e o profeta Elias o chama Eliseu para fazer a obra com ele. E Eliseu está ali arando terra, Eliseu está ali na labuta, fazendo o que era cabível, necessário para obter recurso para lhe dar sustento à sua família. Eliseu é dono de terras, é um fazendeiro, mas quando ele ouve o chamado, ele é ordenado pelo querer de fazer a obra de Deus. É isso que falta em nós. Não importa o que você tem, não importa os status, não importa o que você ganjou, o que você arranjou durante o seu trabalho, durante aquilo que você o fizera. O que importa é o seu coração. Siga o seu coração e tenha certeza que Deus nunca, jamais irá deixar você se decepcionar. Muitos te decepcionam, pastor Carlos Henrique. Muitos te deixam envergonhado. Mas Deus, quando confirmar o ministério na vida de um homem, siga a Deus, que Ele não vai te decepcionar. Porque grandes coisas Deus tem reservado para mim e para você. E Eliseu, ele chama a Elias e diz: Elias, vem cá, deixa eu pelo menos despedir dos meus parentes, da minha família, dos meus pais. E Elias olha para ele e diz: meu filho, você vai, mas tem que ser depressa, porque a obra de Deus é para ontem. A obra de Deus tem que ser feita, não podemos demorar. E diz a palavra de Deus que Eliseu fez o guisado, matou um das melhores das suas novilhas, e ali depressa fez a festa, despediu de todos e seguiu a Elias. Ora, nós sabemos que Eliseu fizeram um pedido a Elias. Por quê? Porque Elias percebe que Eliseu tem algo grande a realizar na terra. E Deus, quando percebe que você tem um coração, se doa para Deus, Deus, Ele também se alegra com a sua atitude, se alegra com a sua vontade de fazer a obra de Deus. Aleluia. Eliseu agora olha para Elias, e Elias olha para Eliseu e diz: o que é que você verdadeiramente quer de mim? Eliseu olha para Elias: olha, eu quero porção dobrada do seu espírito. Agora tem um porém: para você conseguir porção dobrada do meu espírito, você tem que ver eu subindo aos céus. Preste atenção. Nós temos o desejo, a vontade de fazer a obra de Deus, mas Deus, Ele quer que você observe os desígnios, a palavra dEle, o momento dEle, a hora dEle. Ah, Deus querido, claro que o desejo de fazer a obra é um complemento da obra de Deus, mas Deus, Ele quer que você observe o que Ele tem para você do alto dos céus. Porque Elias olha para o profeta e diz: se você me ver subindo aos céus no redemoinho, eu lhe darei.
Aleluia. E diz a palavra de Deus, quando isso foi dito ao profeta Eliseu, Elias, ele ia para um local, em um determinado aldeia daquela época, e Eliseu, naquela expectativa de ouvir tudo da parte do seu mestre, Elias disse assim para Eliseu: Eliseu, tu fica aqui, que eu vou para o Monte Horebe, que eu vou para uma determinada região. Mas Eliseu sabia que ele tinha que ver. Eliseu, ele era convicto, se ele não visse, se ele não olhasse a Elias subir aos céus, ele não receberia da parte de Deus a tal sonhada porção dobrada do seu espírito. Acontece isso. Elias era elevado ao redemoinho, e quando Elias é levado ao redemoinho, Eliseu, ele olha e vê toda a cena, mas por alguns minutos a capa de Elias não vem sobre Eliseu, e Eliseu fica triste. Mas é assim, amados, quando nós estamos bem próximo da bênção, nós ficamos tristes porque a bênção não chegou, mas a bênção estava próxima a vir. E por um pouco de tempo, a capa de Elias cai aos pés do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, com sua fé firmada na rocha, que é Deus, pega a capa de Elias e joga sobre o rio Jordão, e o milagre acontece. As águas se abrem. Aleluia. Então, quando o Eliseu passa por determinados momentos de milagres em Israel, ele está em um determinado local, e existia uma viúva que estava com esse grande problema. O devedor era devedora de uma grande dívida que não tinha como pagar, e essa mulher era daquela região, e ela ia ao encontro de alguém que pudesse ter resposta para ela. E essa mulher vai de encontro ao profeta Eliseu. E quando ela vem de encontro ao profeta Eliseu, o profeta diz para ela, e ela dá a relação do problema: profeta, você sabe que o meu pai era um dos filhos dos profetas. O meu pai era conhecedor de tudo aquilo que é relacionado a verdadeiramente um profeta de Deus. Era homem de fé. E Eliseu olha para aquela mulher e, com um olhar de desprezo, ele diz assim: pastor Kaique, o que eu tenho para contigo? O problema é seu. Só que eu vejo Deus aí, pastor. Porque, olha bem, na leitura que nós fizemos, quando essa mulher relaciona o problema dela para o profeta Eliseu, e ele dá uma resposta dizendo que ele não tinha nada a ver com aquele problema. Mas, no entanto, eu percebo, pastor, que Deus ele tem misericórdia de nós, e Ele não deixa nós sozinhos com o problema. Eu percebo que o profeta Eliseu, ele responde para a mulher: o que eu tenho a ver contigo, mulher? Resolve o teu problema. Mas a palavra de Deus, na parte B do versículo, vai dizer o seguinte: que o profeta olha para ela com um olhar de misericórdia e diz: mulher, me diz o que é que tu tem em casa. Pastor, o que é que tu tem? O que é que tu tem? O profeta olha para aquela mulher e diz: o que é que tu tem em casa? Aleluia. A mulher olha para o profeta e diz: eu tenho uma botija de azeite. É o que eu tenho. Pois isso basta. Vá tomar emprestado nas suas vizinhas muitas vasilhas. Olha, eu digo muitas. E quando você pegar as vasilhas, vá para dentro do seu quarto e clame a Deus.
E o profeta saiu de sua presença. E ela fez da maneira como o profeta lhe dissera. Para você obter o milagre, você tem que fazer a menção da obediência, pastor Carlos. A mulher, ela estava na esperança. Deus, ele coloca como é que tem que fazer para adquirir